O objetivo desta aula é revisar os conceitos sobre velocidade escalar de um corpo. Esse assunto ele já foi visto, tá? Então, esse vídeo é só para dar um complemento do que já foi dito, por isso que se trata de uma revisão dos conceitos. Muitos de vocês já têm esse conteúdo já anotado no caderno, então isso aqui é só um complemento. Aproveitem o vídeo, então, para estar revisando o conteúdo. Se um automóvel, uma viagem percorrer, por exemplo, 200 km em 2 horas, nós podemos dizer que o carro percorreu em média 100 km a cada hora. E isso equivale a dizer 100 km por hora, tá? Então, esse traço aqui representa por, né? É a cada hora. Só que é importante observar que o automóvel não percorreu necessariamente 100 km a cada hora. A velocidade escalar média, ela é uma variação do espaço percorrido por intervalo de tempo. Ou seja, todo o espaço que ele percorreu por um intervalo de tempo. Então, isso aqui tira um pouco a característica dos detalhes, né? O que aconteceu em cada espaço, em cada ponto da estrada? Será que ele parou? Será que ele furou o pneu? A gente perde esses detalhes quando a gente está calculando uma velocidade média. Então, a gente pega todo o espaço que foi percorrido e divide pelo tempo total que a pessoa gastou para estar percorrendo aquele espaço. Sem detalhe nenhum da viagem, a gente obtém a velocidade média. O que seria esse delta? Significa variação. Variação é você pegar o item que está do lado dele, que no caso aqui esse S representa o espaço ou posição, e calcular a sua posição final menos a sua posição inicial. Então, ficaria mais ou menos assim, né? O automóvel, aqui a gente diz que é a origem dos espaços, né? Ele partiu aqui e aqui que eu comecei a cronometrar. Então, esse é o nosso tempo inicial e essa é a nossa posição inicial. E aqui eu parei de cronometrar o tempo. Então, essa posição aqui eu vou dizer que é a posição final e esse é o tempo final. Como que ficaria para calcular a velocidade média desse ponto até esse ponto, né? Ficaria assim. A gente pega o espaço ou posição final, subtrai pela posição inicial, tá? Isso aqui vão ser números. E o tempo vai ser o tempo que eu cronometrei até aqui, menos o tempo inicial. Se você pegar um cronômetro, todo cronômetro começa com 0, né? Então, parte do 0 até 10, 20, 30, 40, depende do tempo que você escolher. Então, esse é o intervalo de tempo. Importante também frisar que o intervalo de tempo ele sempre vai ser positivo. Então, o tempo final sempre é maior que o tempo inicial. Qual a unidade de medida do Sistema Internacional para a velocidade? Bom, não é o quilômetro por hora. Não é. E qual é? Você tem que lembrar que quando a gente vai falar de unidade de medida, a gente tem que analisar todos os termos da equação, né? Então, quem é que está no numerador? É o espaço. Quem está no denominador é o tempo. A unidade de medida para espaço, quando a gente vai medir espaço, a unidade oficial é o metro. E a do tempo é o segundo. Então, a unidade de medida do Sistema Internacional para a velocidade média é o metro por segundo e não o quilômetro por hora. Só que, lógico, vai ter questões pedindo para você fornecer o dado em quilômetro por hora. Como é que a gente faz para transformar para quilômetro por hora? Bom, aí a gente entra numa conversinha bem simples sobre conversão de unidade, né? Em cima fica o quilômetro por hora, embaixo o metro por segundo. Se você quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide. Se você quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica. Como que é isso, professora? Por exemplo, se eu quiser converter 20 metros por segundo em quilômetro por hora, o que eu faço, né? Eu pego esses 20 e vou multiplicar por 3,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6.
Aqui eu vou somar, né? 0, 2 e 7, né? Aí, aqui eu tenho uma casa após a vírgula, então eu fico com uma casa após a vírgula. Ou seja, 20 metros por segundo equivale a 72 quilômetros por hora. Agora, se eu quiser fazer o inverso, eu quero mudar, eu quero transformar 108 km por hora em metros por segundo. O que que eu faço? Eu pego 108 e divido ele por 3,6. Aí, como tem uma vírgula aqui, o que que eu faço? A gente pega aqui, acrescenta um zero, né? Vai ficar 1080 dividido por 36, certo? Aí, eu vou pegar, então, esses três primeiros números aqui e vou ver qual é o número que eu multiplico por 36, que chega próximo de 108, né? Se eu pegar por 2, vai dar menos do que 108 e muito. Vamos ver por 3, por exemplo. 6 vezes 3 dá 18. E 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Olha só, deu 108. Então, é por 3 mesmo, que dá 108 aqui, não resta nada. E esse zero vem pra cá. Então, a resposta é que 108 quilômetros por hora equivale a 30 metros por segundo. Algumas observações importantes. Esse tempo, como eu falei, ele sempre vai ser um número positivo, tá? Então, a velocidade média, ela sempre vai depender da variação do espaço. Então, por exemplo, se a posição final for maior que a posição inicial, né? Posição final seria o S2 e a inicial seria o S1. Se a posição final for maior que a posição inicial, essa variação do espaço vai ser positiva. E, consequentemente, a velocidade média também vai ser positiva. Por quê? Porque os valores da posição vão estar crescendo na medida do tempo. Ou seja, ele vai de 0 a 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros. Vai estar crescendo os valores, né? Se for o contrário, por exemplo, se a posição final for menor que a posição inicial, essa variação do espaço ela vai ser negativa e, consequentemente, aqui sendo negativo, a velocidade média também vai ser negativa. Por quê? Porque os valores das posições, ao invés de estar crescendo, eles estão diminuindo. Está indo do 10 para o 9, para o 8, para o 7, estão decrescendo. E se a posição final for igual à posição inicial, não houve deslocamento. A variação do espaço é zero e a velocidade média, consequentemente, também vai ser zero. E quanto à velocidade escalar instantânea, ela tem uma característica única. Ela não significa que todo o tempo, em todo instante, a velocidade daquele cara que eu falei lá no exemplo, no início desse vídeo, é de 100 km por hora. Ele pode ter parado, ele pode ter feito 150 quilômetros na primeira hora e na última hora ele fez só 50 quilômetros e assim sucessivamente, né? Então, esse 100 km por hora é uma velocidade média, não é a velocidade no instante exato.